Não quer subir ali? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos Santa Maria, sou engenheiro de aplicação das indústrias PROS e o tema da minha palestra é o desafio à climatização de data centers para IA, a inteligência artificial. Primeiro, contar um pouquinho aí para vocês da história da TOSI. A TOSI nasceu em 1954 com o nome de Coldex. Ela foi fundada pelo seu José Daniel TOSI, junto com o cunhado dele, Maria Teri, e as primeiras peças que a Coldex fabricou foram forminhas de gelo de alumínio e trincos de geladeira, a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil, peças com aparelho de janela espiral, e a Coldex foi a empresa precursora no ramo de ar-condicionado, foi a primeira empresa a ter uma linha de série de equipamentos de ar-condicionado comerciais. Existia a Admiral fabricando aparelhos de janela, mas até então equipamentos de maior porte, Celsius de 5, 7,5, 10 TRs, a Coldex foi a primeira empresa a fabricar. Aqui vocês veem a fábrica de 1954, depois dessa fábrica de 1970. Essa fábrica em 1970, para vocês terem uma ideia, foi a segunda maior ferramentaria do Brasil, só perdia para a ferramentaria das indústrias automotivas, e ela foi vendida para a Trane em 1972. Com a venda para a Trane, os sócios tiveram que assinar um contrato que durante 5 anos eles não podiam abrir outra empresa fabricante de equipamentos de ar-condicionado. O seu José Daniel TOSI ainda foi diretor da Trane durante 2 anos, mas ele veio empreendedor muito forte. Depois ele saiu, em 1975 ele montou a Tropical, que foi novamente pioneira, foi a primeira empresa a ter uma linha de série de difusão de ar no Brasil. A Prox, líder no mercado de difusão do ar, só veio uns 2 anos depois do Brasil. Então, aqui, se vocês entrarem no site da TOSI, vocês vão ver no canto aqui, no canto superior direito, o EAD, onde a gente disponibiliza 2 aulas, 2 webinários sobre água gelada. No primeiro webinário eu só falo sobre a produção e a distribuição de água gelada. No segundo webinário eu falo sobre o consumo da água gelada, o funcionamento dos transportes. É um curso gratuito, depois tem 5 perguntinhas, respondendo, sai o certificado e foi feito esse treinamento. Então, aqui nós temos a divisão tropical das indústrias TOSI, que fabrica toda a linha aí de difusão de ar, difusores quadrados, redondos, jet nose, difusor para centros cirúrgicos, underfloor, toda a parte de grelhas, de retorno, tomadas de ar externo de renovação, vazão de ar variável, válvulas de aveia, atenuadores de ruído, dampers corta-fogo, tudo isso é fabricado dentro da divisão tropical, que é de 1975. Nós temos a GENFISH, que é a divisão das indústrias TOSI para água quente, onde são fabricadas bombas de calor tanto para aquecimento de piscina, como para aquecimento de água sanitária para consumo, bombas de calor para temperaturas de 55 e 70 graus. Recentemente, nós lançamos uma bomba de calor que a gente chama de evaporação a água ou bomba água-água, que o mercado principal seria justamente onde você tem demanda simultânea, tanto de água gelada como de água quente, como hotéis e hospitais, quando o sistema de ar-condicionado for de expansão direta for de água gelada. E, finalmente, a divisão TOSI, que é a divisão de ar-condicionado, de equipamentos de ar-condicionado. Dentro dessa divisão, nós temos fancoletes, fancoils, chillers, rooftop, selfies condensação a ar, selfies condensação a água, rooftops de precisão, temos toda uma linha de precisão, com equipamentos para data center, desde expansão indireta e expansão direta, aqui os equipamentos perimetrais, splits de precisão para salas de Rio Preto, por exemplo, máquinas de voo para quando não tem piso elevado. Essa linha, que é a linha de wall mounted, que nós tentamos liderar o mercado no wall mounted, especialmente por uma demanda muito grande hoje para eletrocentros.
unidades de tratamento de ar de alta sanidade para indústrias farmacêuticas, hospitais. Ainda dentro da linha hospitalar, nós temos com nossa linha de fantoletes hospitalares, tanto os de água gelada como de expansão direta, e também pode ser fornecido com conexão para condensadoras VRF. Vocês serão o cliente fornecendo ali um kit de interligação da condensadora VRF. Durante a pandemia, nós lançamos essas caixas de ventilação com filtragem absoluta para reduzir a quantidade de particulado no ambiente, que também podia ser utilizada para transformar um quarto convencional num quarto de isolamento de doenças infecciosas, com pressão negativa. Aqui vocês veem esse colarinho, você poderia fazer um orifício aí na janela e conectar o tubo para expurgar o ar desse quarto que estava contaminado, só que pela norma do NBR 7256 você não pode expurgar esse ar sem ter antes passado por um filtro absoluto, para não correr o risco desse ar retornar com uma tomada de ar externo, retornar os vírus para dentro do hospital. A dose fabrica suas próprias serpentinas e também pode fornecer serpentinas para o mercado, até para equipamentos para as marcas. Já fornecemos serpentinas para cheiras da carne no Centro Olímpico, por exemplo, no Rio de Janeiro, e para outros equipamentos. E uma grande diferencial nessa questão de serpentina é que as grandes empresas normalmente não querem vender serpentinas, dão uma canseira para fornecer orçamento e para fabricar serpentinas. Uma vez aprovado o desenho técnico, a serpentina natosa é fornecida no prazo normalmente de 2 semanas, 15 dias. A TOSE, desde 2009, tem uma parceria com uma empresa americana chamada Crustat, que é líder mundial na produção de chillers modulares para permitir o retrofit de lugares de difícil acesso, onde o chiller velho vai ter que ser picotado, através do módulo você pode montar um chiller de grande capacidade a partir de módulos de menor capacidade, com módulos conseguindo ser transportados em elevadores comerciais. E há um destaque também, a razão da parceria é que o destaque foi uma das empresas pioneiras na utilização desse compressor, que é um compressor centrífugo com bancais magnéticos e centros de óleo, onde você pode fabricar chillers condensação a água ou condensação a ar de altíssima eficiência energética, um compressor centrífugo que não utiliza óleo, usa bancais magnéticos. E agora, falando um pouquinho do desafio da climatização de data centers para a inteligência artificial, eu vou colocar primeiro um videozinho aí da BBC para vocês verem.
e colocou o mouse externo. Não, hoje o mouse está com problema aqui, ele não está conseguindo. Eu estou com o mouse, vou tentar o mouse externo. Patrícia, vai um pouquinho para lá para te. Enquanto isso, vou dar oi para vocês. Aí ele vai falar. O Sandra deve ter apresentado a empresa, contando que nós somos da terceira geração já. Eu faço parte da segunda geração, eu sou a irmã mais velha da história do meu pai, já estou há 40 anos no segmento. E essa terceira geração já entrando com 5 sobrinhos, filhos e sobrinhos já entrando para continuar, vou ter certeza que nós vamos continuar com essa empresa aí. Hoje são 3, como ele falou, e Pará a gente está há muito tempo, a gente gosta muito daqui, a gente tem várias obras, a gente fez praticamente metade da bebê. Ninguém está me escutando aí? Agora, antes de vocês saberem disso, queria saber, vocês conheciam a Tosse já? 5 mãozinhos, era 5 mãozinhos. Bom, são todos nós assim. Mas ele contou que a gente vem a treino, quando veio para o Brasil, foi comprando a nossa empresa, então assim, nós estamos há muito tempo assim aqui. Nós somos a primeira empresa realmente de ar-condicionado no Brasil, sem ser janela, que foi lá do Rio Grande do Sul. E nós somos a primeira empresa de difusão de ar no Brasil também. Então nós somos pioneiros 2 vezes, acho super importante contar isso, porque o que a gente faz, na verdade, é trazer tecnologia lá de fora e aplicar no Brasil. Então, fiquem sabendo desde já que tudo que o chinês faz em split, nós nunca vamos fazer, não é o nosso negócio é engenharia aplicada. Então, toda vez que vocês veem que tem uma engenharia aplicada para aí, alguma novidade, pode ter certeza que a gente viaja 2 vezes por ano para as feiras, a gente sempre consegue trazer e aplicar no nosso concurso. E sempre tem uma solução para isso. Esse filminho, não sei se vai conseguir passar, é super importante que você está trazendo isso, para vocês entenderem como é que a IA funciona e quanto a gente gasta de água com a IA também. Ela veio para ficar, mas ela tem um peso disso tudo, né? Então a gente tem que trazer também soluções para isso, porque o gasto de água é muito grande e vai conseguir, não? Então vai conseguir, eu vou falar mais sobre o entretenimento, mas isso vai conseguir. Vamos soltar a engenharia. Menos de 1/10 de uma colher de água. Essa é a quantidade de água que uma única interação com o ChatGPT usa em média de acordo com o cenário do chefe da OpenAI. Portanto, se você digitar curiosidades desse problema de matemática, isso aqui vai dar uma outra. Ou posso colocar em nome desse receita? Mais uma outra. Isso também vale para por que o senhor me ajude a escrever esse e-mail ou me ajude a criar um site. O chefe da OpenAI também já disse que cerca de 1 milhão de mensagens são enviadas ao ChatGPT todos os dias. E o ChatGPT é só um bot de IA. Mas quanto a IA de fato consome de água e de energia? E qual é o impacto ambiental desse monte de mensagens que os chatbots respondem todos os dias? Eu sou Camila Maratão, da BBC no Brasil, e nesse vídeo eu mergulho nessas perguntas. Começando com a água, como ela entra no circuito da IA. O caminho começa em data center, que é o lugar onde o comando que você digita no chatbot é processado. Data centers, de maneira geral, são conhecidos por serem grandes consumidores de energia, os que processam IA mais ainda. Isso porque eles são equipados com chips com alto poder computacional capazes de realizar cálculos complexos para chegar na resposta que você recebe. O processo de geração de energia elétrica, como a gente sabe, pode usar água para movimentar as turbinas de hidrelétrica, por exemplo. Mas com a IA, a água também passou a ser mais consumida em outra etapa do processo, a refrigeração desses data centers. Em vez do resfriamento de ar, que era até então bastante usado nos data centers, os
dados voltados para a IA passaram a usar também o resfriamento líquido. Ele funciona assim: um fluido conhecido como líquido de arrefecimento circula sobre os servidores para absorver o calor gerado pelos componentes elétricos. Esse fluido segue depois para uma unidade de troca de calor, onde ele é resfriado no sistema com água antes de voltar para os servidores. Enquanto isso, a água aquecida é canalizada para uma torre de resfriamento. Parte dela evapora nesse processo, enquanto o restante é reintroduzido no sistema e passa pelo mesmo processo algumas vezes antes de ser descartado. Em geral, 80% da água evapora. E a gente está falando aqui de água limpa, principalmente potável, usada com o intuito de evitar o crescimento de bactérias e o surgimento de obstruções e corrosões no sistema. Isso significa que essa água é perdida, porque estamos extraindo água de um circuito hídrico necessário para a irrigação, consumo humano e higiene. Dito isso, é difícil saber com precisão quanto de água esses data centers usam. Isso porque grandes empresas de tecnologia não divulgam dados detalhados sobre isso. Elas chegam a mencionar nos relatórios de sustentabilidade que seus data centers usam milhões de litros de água todos os anos em fontes locais, mas não detalham quanto disso é consumido em atividades ligadas à IA e a qual tipo de tarefa, se é o treinamento dos modelos ou a operação de fato dos chatbots, que são coisas bem diferentes. Nesse cenário, resta aos pesquisadores dedicados ao assunto tentar estimar esse impacto com base nas informações disponíveis. O professor Shaolin, por exemplo, fez um cálculo de consumo de água de um modelo de médio grande porte, do tamanho de um PT3, considerando a água usada na geração de energia e no uso do sistema de refrigeração líquida. Basicamente, se você escrever um e-mail e fizer algumas perguntas, se fizer de 10 a 50 consultas, vai consumir cerca de 500 ml de água. Ele, aliás, é cético em relação àquela estimativa de uma gota do Sanalto. Nesse ponto, simplesmente não há informações suficientes para eu concordar ou confiar no número. O número deles talvez se refira a alguns modelos minúsculos. A BBC pediu à OpenAI mais detalhes sobre a estimativa de Sanalto, mas a empresa declinou o pedido. O mesmo raciocínio vale para o consumo de energia da IA. É difícil fazer uma estimativa com as informações disponíveis. O holandês Alex de Vries, por exemplo, tenta fazer esse cálculo a partir dos chips da maior fornecedora hoje da indústria de IA, levando em consideração o volume de chips vendidos pela empresa. A partir dessa informação, ele faz a conta em cima de uma série de suposições. Por exemplo, o data center tem capacidade instalada de 20 megawatts, mas quanto disso ele realmente usa? E o sistema de refrigeração, qual a eficiência dele? Ou seja, quanto de energia ele gasta para tirar de fato o calor do ambiente? Por aí vai. Isso é um desvio enorme para a ação ideal de uma energia muito simples. Pelas contas dele, o consumo global de energia pela IA se comparava a toda a eletricidade usada na Holanda no ano passado, número que deve dobrar em 2025. Então, mesmo com os meus números sobre a demanda de energia da IA, você não sabe exatamente para onde essa máquina está indo. Também porque os data centers são comunidades diferentes. Aí outro ponto importante. Mesmo quando a gente não está falando de IA, é difícil estimar o impacto ambiental dos data centers. E quase tudo que você imaginar quando o assunto é internet passa por essas estruturas. As fotos que postam nas redes, o filme que vê no streaming, a aposta no site das 10, tudo isso é processado em data center, que são os cérebros da rede mundial de computadores. Com o aumento da conectividade no Brasil e o avanço da IA, essa expansão também tem acontecido por aqui. A gente consegue ter uma ideia do que vem pela frente olhando para a estimativa de aumento da demanda por energia elétrica disponível nas novidades do Ministério de Minas e Energia. Hoje, os data centers instalados no país, mais ou menos 160, conforme as estimativas da Associação Brasileira de Data Centers, têm capacidade instalada de algo de 750 megawatts. Até 2038, esse número deve crescer mais de 20 vezes, para 17.716 megawatts, o que seria algo equivalente ao consumo de energia de uma cidade de 43 milhões de habitantes, quase 4 vezes a cidade de São Paulo. Essa comparação, claro, não é perfeita, mas ela serve para dar uma noção da magnitude. Qual vai ser o impacto disso tudo? Pois é, diante de todo esse cenário, é difícil ser preciso. O Fábio Steiner, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, concluiu que o uso de data centers no Brasil é bem diferente da aplicação em países como os Estados Unidos, onde se usa muita capacidade para treinar durante o modelo de linguagem. Disse também que a aplicação de recursos aqui estimula o desenvolvimento de soluções locais com menor impacto ambiental. Por exemplo, o uso de biometano como fonte de energia, uma alternativa que ele diz que está sendo estudada em alguns estados. Muitos data centers aqui usam um modelo fechado de refrigeração de ar, que o consumo de água é bem menor
e empregam energia renovável como solar e eólica. Mas mesmo a energia renovável também gera algum tipo de impacto, ainda que em termos de emissões de gases de efeito estufa, elas sejam muito menos danosas do que os combustíveis fósseis. Existem casos no Brasil, por exemplo, em que o barulho das turbinas eólicas chegou a causar depressão, insônia e surdez em quem morava nas proximidades. Também tem casos de conflitos territoriais entre empresas e comunidades locais e o próprio uso de água para limpar os painéis solares. É por isso que especialistas como Alex Levis têm advogado por mais transparência por parte das empresas envolvidas nessa cadeia, argumentando que hoje é difícil pegar os custos e benefícios de tecnologias como a inteligência artificial. What's the added value? Só o valor agregado é discutível com qual custo. Isso tudo é muito difícil de entender, porque a gente não está recebendo todas as informações que a gente precisa ver. Eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima. Menos de 1. Alô? Bom, pessoal, para ver aí que os desafios de se ter data centers para uso de inteligência artificial. Então, tem diversos estudos ainda sobre isso, tem da YouTube, Fumana, e vocês vão ver diversas coisas ali falando sobre isso. Aqui nós temos nesse slide, por enquanto, nós estamos com a demanda aqui dos racks. A maior parte, 87% das demandas dos racks atuais é de até 30 kW, aquilo que você ainda consegue fazer com a refrigeração a ar. Mas hoje já temos aqui 13% dos racks instalados no mundo já acima de 30 kW, onde a refrigeração a ar já não é mais suficiente. Aqui mais uma distribuição, então, atualmente 56% da climatização ainda é perimetral a ar, você tem 18% da climatização feita com equipamentos como entre racks, então a refrigeração mais próxima da geração de calor, os equipamentos de rolo, e você já tem aqui 11% da climatização sendo feita direto por liquid cooling, que é o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Aqui também mostra a questão das potências das CPUs, até onde a refrigeração a ar consegue chegar, e a partir desse ponto você já tem que partir para a refrigeração líquida. Dentro do cenário brasileiro, aqui investimentos previstos em 500 bilhões até 2030, para saber se lá está afastado do falante, diminuiu a microfonia aqui. Os grandes players de data center, você tem Equinix, você tem Scala Data Centers, Odata, Ascent, e aqui perto nós vamos ter um data center monstruoso do TikTok aqui em Fortaleza, ali no P100, em Fortaleza. Dá uma olhada nos números deste data center previsto aí em Fortaleza. 300 megawatts de capacidade inicial, energia total ali de 1 gigawatts na condição final, milhões de água por dia, área 10 salas de 2.000 metros quadrados, equivalente a 3 campos de futebol só de servidores. E o que é o resfriamento líquido? O resfriamento líquido é uma solução cirúrgica, onde você vai tirar o calor diretamente daquilo que mais produz calor dentro dos servidores, que é o processador. Então aqui você está vendo dentro de uma placa eletrônica um processador, 2 processadores, você vai entrar com um líquido e você substitui aquele dissipador de calor que rejeita o calor para o ar, você substitui ele por um trocador de calor e você vai absorver então o calor dos processadores. E daí cada placa dessa está no servidor, você tem um rack com 42 usos, 42 servidores, você vai ter tubinhos como esse ligando em cada um dos servidores. Aqui você já vem aí uma foto dos tubinhos de trocador de calor em cima dos servidores, no lugar ali do dissipador de calor. E agora eu vou apresentar então um outro vídeo que fica mais claro. Data centers are simultaneously being challenged to increase
increase service capacity, constrain growth in energy consumption, reduce greenhouse emissions, and consolidate their physical facilities. Asetek's Rack CDU is a direct-to-chip, hot-water data center liquid cooling system that reduces energy by more than 50%, increases data center density by more than 250%, and enables recycling of 100% of the heat removed by Rack CDU. All the prices that typically enable payback in less than a year. Most of the heat in a data center is generated by computer chips, CPUs, GPUs, and memory modules, which consume a tiny fraction of the total space in a data center and within individual servers. In most data centers, these chips are dispersed across racks that are only 50 to 70% full. Asetek's Rack CDU is different. Rack CDU leverages the Asetek direct-to-chip liquid cooling technology that has cooled over 1 million PCs today. Liquid cooling enters the cold plate at over 46 degrees Celsius and still keeps CPUs operating comfortably within spec. The pump cold plate units drop in to replace the air heat sinks, and liquid tubes are routed to an exit point on the rear or front of the chassis. The pumps drop cooling liquid into the server across the cold plates, cooling the GPUs, memory, or in this case, the CPUs, and send the heat and liquid back out of the server. Each of the pumps has sufficient power to operate the system by itself, offering built-in redundancy. Should the pump ever fail, the electronics are hot swappable. The server installs in a rack like any other server, and the liquid cooler in the server is connected to the coolant distribution unit via two quick connects. This connection is as easy as installing power cables and can be made by regular IT personnel. The liquid cooler in the server, interconnect tubes, and the CPU all come from Asetek pre-filled with liquid. IT staff never needs to touch the cooling liquid. Asetek's patent-pending dripless quick connectors are double sealed in every position, providing an extra measure of protection. The pressures used on the server side of the cooling system are very low, less than 1/2 psi gauge, putting almost no strain on the joints in the system and avoiding the failures that occur in high-pressure systems. Nada como uma imagem para a gente entender melhor como a coisa funciona. Agora, o que acontece? Mesmo quando você trabalha com o direct to chip, você vai estar removendo cerca de 70% a 80% do calor dos servidores. Ainda vai restar 20% a 30% do calor a ser retirado do ar. E dentro do sistema A, o que hoje está dominando dentro dos data centers? São chamados fan walls. E aqui então você vai ver como é que isso funciona. Hoje está se fazendo data centers não mais com piso elevado, você faz um confinamento do corredor quente, então o ar quente vai para a casa de máquinas onde estão esses fan walls, que vão captar esse ar quente e eles inundam todo o ambiente com ar frio. E o corredor quente, então, ele está confinado para que não haja mistura do ar frio de entrada dos servidores com o ar quente de descarga dos leitos. Aqui uma outra vista dá para ver melhor. Aqui o corredor quente, o ar é canalizado, vem direto, ele não se mistura com o resto da sala, porque ele está confinado, vem para a casa de máquinas, o fan wall pega e inunda o ambiente, o corredor frio, os corredores frios com ar frio. Dentro desta linha, a TOSE já lançou, já apresentou na última Febrava a sua linha de fan walls para data centers. Existe outros data centers que ainda não migraram para IA, são de menores densidade, mas que também é uma tendência, são os data centers com resfriamento adiabático, ele não tem refrigeração mecânica. O Facebook é um exemplo, aqui no Brasil a gente tem exemplos da Microsoft e da Amazon, data centers no Brasil com resfriamento adiabático. Como é que isso funciona? Você vai pegar o ar e vai passar por aquelas telas que a gente vê de refrigeração, onde pinga a água, aqueles chamados climatizadores que você vê para vender, que vai ter um ar-condicionado, o pessoal vende um ar-condicionado ecológico, você molha e só que você aumenta a umidade relativa. Então tem data centers que os servidores podem operar a umidade relativa mais alta e que usa essa tecnologia para poder economizar energia. Para esses data centers, a TOSE tem essa outra linha, porque você
tem enormes tomadas de ar externo, você trabalha com 100% de ar externo, você não recircula o ar, você pega o ar externo, refrigera e expurga esse ar externo. Então já forneceu tanto essa veneziana eliminadora de gotas para esse tipo de data centers. Vocês veem as fotos aqui desses data centers com essas venezianas eliminadoras de gotas. Já fornecemos para um outro data center que opera um resfriamento adiabático, essa veneziana drenável, e por exigência aqui do cliente, que é um cliente de fora, nós nos filiamos à ANCA, que é a Associação Americana de Movimentação do Ar, e certificamos essa veneziana para conseguir a aprovação de utilização desse data center no Brasil. Tanto essa veneziana como esse dumper de alta estanqueidade, que foi no mesmo data center, nós temos esses dois produtos certificados na ANCA. Hoje, se vocês entrarem no site da ANCA, a Associação de Movimentação do Ar, existem 4 empresas brasileiras, 3 com produtos certificados, são a POSE com esses 2 produtos, 2 que estão aqui, que é a OTAN e a Sigflux de ventiladores, e recentemente a Trox também já se associou à ANCA, ainda não aparece no site com nenhum produto certificado, que deve estar em processo talvez de certificação, mas já está aparecendo aí no site da ANCA como empresa associada. Aqui, ó, um exemplo desse dumper de alta estanqueidade instalado. E nós temos um último sistema de resfriamento líquido, que é o resfriamento líquido por imersão. Como é que isso funciona? Você vai ter verdadeiras banheiras, caixas d'água, vamos dizer assim, tanques, onde você enche esses tanques com fluido dielétrico, que não transmite corrente elétrica, e você vai mergulhar as placas dos servidores nesse fluido. E, a partir daí, ele vai remover o calor, e daí, no caso do immersion cooling, o sistema totalmente imerso, daí você elimina totalmente a refrigeração à ar, você só vai trabalhar com a refrigeração líquida. Mas é um processo que ainda está mais em setores pré-definidos. Quem usa muito a climatização por imersão é o setor de criptomoedas, de mineração de criptomoedas é um setor que utiliza bastante o sistema por imersão. E o sistema por imersão, ele ainda pode ser dividido em 2 grupos. Então aqui vocês veem o tanque, daí vocês veem aqui o líquido. Como o calor vai para esse líquido, ele tem que passar por esse trocador de calor para resfriar ele. Como você trabalha com um fluido aqui dielétrico, que trabalha com uma temperatura bem alta, eu não preciso da água gelada aqui para esfriar esse fluido. Normalmente uma água de condensação, um dry cooler, é suficiente para poder resfriar esse líquido, e daí você elimina o consumo de energia elétrica da refrigeração mecânica. Existe um segundo sistema de refrigeração por imersão, que é por mudança de fase. Então, em vez de circular o líquido inteiro aqui o líquido ele fica parado, o calor faz com que esse fluido elétrico evapore, e aqui esse líquido de refrigeração ele passa para os tubos que vão fazer com que esse vapor condense e volte para o tanque. Então, são de uma fase só, que tem uma mudança de estado do fluido elétrico, e o de 2 fases, onde há mudança de fase do fluido elétrico. Ele pode tanto estar no estado líquido, como o calor faz com que ele vá para o estado de vapor, e daí você tem que ter o trocador de calor, então, para fazer a condensação desse fluido elétrico. Essas são as fontes de informação que eu utilizei para fazer isso. Antes de encerrar aqui, quando a gente viu o primeiro vídeo ali, que era o vídeo da BBC, que estava em português, ela fala muito do consumo de água, mas por quê? Porque estava também aparecendo ali que a refrigeração do sistema de electricity estava sendo feita por uma torre aberta, então que tem evaporação de água. Mas não necessariamente você tem que trabalhar com uma torre aberta, você pode trabalhar com uma torre fechada, com dry cooler, tá certo? E que daí se aí o ambiente é muito quente, que daí a temperatura não é suficiente, você
Mercúrio com resfriamento adiabático, que é a mesma coisa que a gente mostrou do resfriamento adiabático direto dos servidores. Tem aquele painel Celdex que você molha, esfria o ar e você faz com que o ar que vai passar ali no Mercúrio vá mais frio e consiga uma temperatura mais alta de refrigeração. Então, tem essas outras soluções que normalmente são utilizadas para se reduzir o consumo de água. O pessoal ainda fala muito consumo de água, porque predominantemente nos Estados Unidos, a maior parte dos data centers, os mais antigos, hoje já está tudo migrando para o chiller de condensação a ar, mas os mais antigos eram todos chillers com condensação a água. Então, além do consumo de energia, você tinha muito consumo de água da área do sistema de água de condensação. E aqui eu queria deixar essa mensagem, né? O sucesso da inteligência artificial não será só medido apenas nos teraflops ali de dados produzidos, mas na eficiência energética e hídrica de onde ela reside. Obrigado, então, pela atenção de todos.